são fiéis a Deus. Nesta mesma esfera, aparece Elias com uma mensagem para enfatizar a exclusividade ao Senhor. Os 8 milagres de Elias, a sua oposição corajosa contra a idolatria e a sua dramática ascensão ao céu são ponto alto do seu ministério. Os acontecimentos narrados no capítulo 2 do livro de 2 Reis, envolvendo este profeta lendário, nos ajuda a ver que, mesmo sabendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, ele teve bom êxito no seu ministério. Quando Elias era jovem, o rei Asa, bisneto do rei Davi, reinava sobre Judá. De Davi até Asa havia passado um pouco tempo. As façanhas do rei Davi ainda estavam vivas na memória de Israel. Elias também desejava ver nos seus dias um avivamento como nos dias de Davi. Elias, como garoto, ele presenciou o rei Asa destruir um grande exército da Etiópia, obedecendo a Deus. Mas desde então, Israel nunca mais foi a mesma. Caminhou pela apostasia e pela idolatria. Depois da aliança com Jezabel, Israel conheceu o seu Deus e passou a servi-lo e adorá-lo. Baal é priorizado dentro de Israel e Deus é esquecido. Como as pessoas boas destroem as suas vidas com amigos que se associam. A amizade, ela influencia, ela pode edificar ou destruir a vida de uma pessoa. Roboão, a dar ouvido ao conselho dos seus amigos mais jovens, permitiu a falência do seu reino. Infeliz foi o filho pródigo acreditar que seus amigos estavam fora da casa do pai, que quando a sua riqueza acabou, os seus amigos lhe abandonaram. Mas feliz é Elias, sentar-se solitário à beira do rio Querite, se alimentando da comida mandada pelos corvos, do que ele está na mesa de Jezabel com os outros 150 profetas de Astarote e Azera. Bem faz eu e você, estamos aqui nesta noite reunidos para adorar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, do que estarmos em Brasília, a mesa de Dilma Rousseff, a nova presidenta do Brasil, comendo da corrupção, da mentira, da roubalheira. Não, estes sabemos que não herdarão os céus. Acabe, um rei de tradição judaica, que apesar dos seus momentos de fraqueza, ele não demonstrava ser tão mal. Quando Nabote não quis vender a sua vinha, ele não procurou matá-lo, mas a tua mulher me citou dizendo: não és tu o rei de Israel? Ao escolher Jezabel como esposa, qualquer impulso que Acabe tivesse para fazer o bem, ele era sufocado pela sua obstinada e inescrupulosa mulher. Na primeira viagem missionária de Moisés, ele vai descobrir que, ao invés de ter uma ajudadora, ele tem alguém para atrapalhar a sua chamada. Pense, Moisés, ele merecia uma esposa mais simpática, mais disposta a colaborar com a tua chamada. Mas bem verdade que Moisés se casara com Zípora no início, antes da sua chamada, quando saiu fugindo do Egito para ser pastor de ovelhas no deserto de Midian. É verdade que Moisés se agarrou com a sua chamada, mas Zípora não. E tem aqui no meio da sua viagem duas visões diferentes. Elas vão se separar. Tem pregadores que não estão mais arcando com a sua agenda porque casaram com a mulher errada. Tem missionários que não está mais fazendo a obra de Deus. Em vez de ela dar na cara do diabo, o marido está dando na cara dela. O teu futuro
uma boa escolha hoje. Então evita de entrar na casa de Jetro para comer pão. Suas filhas são formosas, os seus filhos são formosos, mas são atribulados. Não tem Jesus no coração, não tem temor de Deus. Sai fora disso, Moisés. Enquanto a barriga de zebra não cresça e você venha se lamentar. Oh, aleluia. Mas não deixe ninguém parar a tua chamada. Não deixe ninguém parar você na caminhada. Jesus te chamou para a tua obra. Deus te escolheu. Não deixe ninguém parar. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. É verdade. Até